Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Próximo de estreia na Copa do Brasil, Maurício Barbieri comenta a expectativa do Vasco na competição nacional. O Vasco estreará na próxima quinta-feira, dia 23, na Copa do Brasil de 2023. A equipe vai enfrentar o Trem do Amapá, jogo esse que vai acontecer no estádio do Mané Garrincha, estado de Brasília. O técnico Maurício Barbieri comentou um pouco sobre a expectativa e também o que será necessário para que o Vasco possa se sair bem nesta competição nacional. Abre aspas, é uma competição diferente das outras. É uma competição em que você consegue ser campeão com 14 jogos. Apesar de se estender pelo ano todo, você não precisa estar bem o ano todo. Você precisa estar bem quando ela apenas acontece. A nossa expectativa é boa nesse sentido. Eu acho que a gente chega num momento para fazer a estreia, numa sequência de jogos importante, e isso é muito bom, apesar de estar num momento de desenvolvimento e também evolução e com uma atenção total, porque se a gente não estiver concentrado, pode ser surpreendido justamente nesta estreia, fecha aspas, disse Maurício Barbieri em um primeiro momento. Ele também falou um pouco em seguida sobre o processo de evolução que a equipe do Vasco tem se garantido nestes primeiros meses de 2023. Abre aspas, esse início de trabalho ou também de desenvolvimento, como a gente consegue falar, além de construção de uma maneira de se jogar, de uma identidade coletiva, é um período de aprendizado para todo mundo, tanto para mim quanto para os novos jogadores. Para mim conhecer os melhores jogadores e também conhecer cada um do trabalho de comissão. Eu acho que nesse primeiro momento a gente tem conseguido aprender mais sobre os jogadores que a gente tem à disposição. Tem tido boas surpresas, como os meninos que têm entrado e tido um rendimento muito bom. A ideia é que a gente consiga seguir esse processo, tornando o nosso coletivo cada vez mais forte, fecha aspas, disse Maurício Barbieri em entrevista. Os últimos anos de Copa do Brasil do Vasco não têm sido tão proveitoso, isso porque a equipe mal consegue chegar na fase mata-mata das oitavas para a frente da Copa do Brasil, sempre é eliminado nas fases anteriores e não consegue uma boa colocação neste torneio tão importante para o cenário brasileiro do futebol. Agora, com a cara nova, o técnico Maurício Barbieri espera que o Vasco consiga ter melhores resultados e que possa também mudar toda a perspectiva do torcedor no desempenho vascaíno nesta competição. Vasco se apressa no mercado da bola para contratar jogador de posição importante na equipe de Barbieri. Ainda no dia de ontem, de maneira surpresa, o Vasco abriu conversas para contratar um lateral direito. Em um primeiro momento, o nome do lateral Paulo Henrique, que pertence ao Atlético Mineiro, surgiu com maior força. A conversa do Vasco tende a ser em um acordo por empréstimo para que o jogador possa ficar até o final do ano em São Januário e assim, em seguida, caso seja aproveitado e aprovado também pela comissão técnica, ter uma opção de compra fixada ao fim do contrato. O jogador chegou recentemente ao Atlético Mineiro e isso chamou bastante atenção do torcedor vascaíno. Ainda em 2022, ele esteve atuando na equipe do Juventude, onde conseguiu ser titular por boa parte do Campeonato Brasileiro e após um certo destaque se transferiu para a equipe do Atlético Mineiro. Além do Vasco, o jogador também recebeu algumas investidas de equipes do México, como o Necaxa. Estará agora a cargo do jogador escolher onde irá jogar em 2023. Além deste lateral direito, um outro jogador que também atua nesta mesma posição foi especulado no Vasco. De acordo com um blog que fala do São Paulo, o jogador Nathan Mendes é um dos jogadores que interessam ao Vasco. Além do Cruz Maltino, a equipe do Cruzeiro também estaria interessada na contratação do jogador de 20 anos de idade e que é cria das categorias de base do São Paulo. O atleta teve em 2022 atuando pela equipe do Coritiba emprestado e esteve em 14 jogos
atuando com uma assistência. Em 2023, pelo São Paulo, ele já esteve em campo por 2 partidas. Mesmo com a contratação de Puma Rodrigues, o Vasco busca agora um jogador que possa estar fazendo sombra ao lateral uruguaio, que é o atual titular. É necessário também para que a equipe monte um elenco bem mais composto e com diversas opções em cada setor. De volta ao Vasco, Jair projeta a estreia do Vasco na Copa do Brasil. O volante Jair, enfim, está recuperado da lesão que sofreu e agora estará disponível para Maurício Barbieri lançá-lo a campo já na próxima partida contra o Trem do Amapá, estreia na Copa do Brasil, mais um jogo que será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O atleta, que já conseguiu conquistar essa mesma competição com o Atlético Mineiro em 2021, falou um pouco mais sobre o que o Vasco necessita e os caminhos que a equipe terá se quiser ir longe nesta competição. Abre aspas, a Copa do Brasil é uma competição bem especial para mim, já tive a felicidade de ter sido campeão dela, mas ela é uma competição traiçoeira, principalmente nestas primeiras fases onde é um jogo só. Em 2020, jogando pelo Atlético Mineiro, nós fomos eliminados ainda na segunda fase, mas em 2021 nós conseguimos ser campeões. Para você ver como muda de um ano para o outro, fecha aspas, disse o atleta, que chegou ao Vasco ainda no mês de janeiro e tem sido um dos grandes destaques do Gigante da Colina, mesmo jogando pouquíssimos jogos até aqui. Ele ainda falou um pouco mais sobre o que o Vasco precisa para que possa avançar de fase. Abre aspas, temos que entrar bastante ligado, desde a primeira fase, mesmo estas primeiras equipes que não têm tanta expressão. É muito difícil enfrentá-los, por isso temos que entrar mais ligados, fecha aspas, declarou Jair, que estará presente no Vasco, possivelmente como titular, para jogar mais essa partida pelo Gigante da Colina, desta vez pela Copa do Brasil. Um empate só já basta para que o Vasco possa avançar para a próxima fase. Para o adversário, apenas a vitória faz com que a equipe possa se classificar para mais uma fase da competição. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.